Olá, hoje é sexta, 28 de abril. Os detalhes da greve geral dos servidores em Passo Fundo. No quadro Acorde, a dupla Cleito e Cleidir, que fez show em Passo Fundo, deu oficina e até compôs música, foi desafiada a falar sobre futebol. Tem dica de cinema para quem gosta de ficção científica. E ainda, final de semana chegando, aí com feriado e na série logo ali, a gente mostra mais uma dica de lazer. Desta vez, os encantos de uma das praças mais famosas do Brasil, que fica na cidade de Vitor Greff. O Canal de Notícias está começando com essas e outras informações, então fique com a gente, porque aqui você encontra mais conteúdo. O dia de hoje é de paralisação em todo o Brasil. Servidores de diversas classes estão protestando contra a reforma da Previdência proposta pelo governo Temer. A nossa equipe foi às ruas aqui de Passo Fundo para saber como está a movimentação. A manifestação começou cedo. Desde as 5 da manhã, representantes dos sindicatos da cidade se posicionaram em frente das garagens do transporte público. Isso fez com que nenhum ônibus saísse para as ruas. Em um dia normal, a gente viria muitos ônibus andando aqui pelas ruas de Passo Fundo. Não é o caso dessa sexta-feira de paralisações. Com as garagens trancadas desde o início da manhã, quem teve que sair logo cedo dos bairros precisou dar seu jeito. A manifestação, que acontece em todo o país, vai contra a reforma trabalhista e da Previdência, propostas pelo governo federal. Primeiro foi a terceirização, que tira direitos dos trabalhadores, agora tira direitos trabalhistas, e por último, a pá de cal para os trabalhadores e a reforma da Previdência. Você imagina nesse país quem consegue ficar 49 anos com carteira assinada? Quase ninguém, né? Durante a manhã, os ônibus da empresa Transpasso chegaram a sair para as ruas. No começo da semana, as empresas já haviam dito que o trabalho aconteceria normalmente. Além do transporte público, a maioria das escolas da cidade também não teve aula. E na rua, as opiniões sobre a greve se dividiam. Tem que fazer uma reforma aí que não prejudique os trabalhadores, né? Acredito que não tem outra saída, né? Essa reforma a previdenciária, principalmente, né, e bem como a trabalhista, já tinha que ser feita há 20 anos atrás, né? E se não for feita, não tem mais benefícios, né? É fazer e fazer. Principalmente pela questão da aposentadoria, porque a gente, por exemplo, nem começou a trabalhar ainda direito. A gente não tem perspectiva de se aposentar hoje, se a gente for analisar. Principalmente a gente vai fazer uma faculdade e não começar a trabalhar agora. Não vai ter como se aposentar. Na minha opinião, é a última vez que a gente vai poder reivindicar alguma coisa se aquilo que está no Congresso passar. O trabalhador tem que acordar, porque ele não vai mais poder usufruir de tudo aquilo que descontou. Além dos ônibus e das escolas, outros setores também aderiram à greve hoje. A agência do INSS esteve fechada, assim como a Embrapa e algumas agências bancárias. Na região, trechos de Fontoura Xavier e Pontão também chegaram a ser bloqueados, mas foram liberados em seguida. Um novo bloqueio está previsto para as 3 da tarde nesses dois trechos. Segunda é dia do trabalhador e feriado nacional. Aqui em Passo Fundo, a Via Norte fará a coleta de lixo nos bairros dentro do cronograma do dia. Serviços públicos, supermercados e comércio não abrem na segunda-feira. O transporte urbano da cidade vai operar com horário reduzido. No shopping Bela Titá, a praça de alimentação e cinemas abrem normalmente. Depois de muita polêmica, discussões, idas e vindas, os moradores da Rua Moron, nas proximidades dos postos de combustíveis, podem voltar a estacionar das 10 horas da noite até às 6 da manhã. Mas atenção, os barulhos e excessos, esses não estão permitidos. Na Rua Moron, a rua considerada a mais charmosa da cidade de Passo Fundo, com a sua arborização típica, calçadas largas e lojas de roupas, a polêmica tem andado junto e na mesma velocidade das pessoas que transitam por aqui. O estacionamento noturno, depois das 10 horas da noite, que foi proibido de um tempo para cá, há alguns dias
voltou a ser liberado. A lei foi revogada por a Justiça entender que era inconstitucional. Desse modo, volta a ser tudo como era antes. Das 10 horas da noite às 6 horas da manhã, os motoristas podem voltar a estacionar aqui na Rua Moron. O que para o Valdir foi um alívio. Na lei revogada, era proibido o estacionamento em um raio de até 100 metros da proximidade de postos de combustíveis, o que influenciava na rotina dos moradores das imediações da Rua Moron, no centro de Passo Fundo. Como falei, seu Valdir era um que cada vez que visitava um familiar aqui nas imediações, enfrentava problemas com o estacionamento. Eu chego às 11 horas visitar ela, eu não tenho onde guardar o carro. Então antes, se o senhor deixasse na rua, tomava uma multa? Com certeza. Agora pode deixar. Eu acho correto que tem que liberar. A Andressa mora no bairro Boqueirão e tem amigos que vivem na Rua Moron. Ela também passava dificuldade quando vinha até aqui. As pessoas não têm 2 garagens nos prédios, quem mora em prédio é uma vaga quando tem, então achei a melhor coisa. Não cheguei a tomar multa, mas teve pessoas que já tomaram. E constatamos que não foram apenas alguns moradores que respiraram aliviados com a revogação da lei. Seu Nestor, empresário do ramo de alimentos e há cerca de 20 anos trabalhando por aqui, foi outro que agradeceu a mudança. No início foi assim como do dia para a noite. O movimento caiu mais de 50%. Pessoas estavam ali comendo, passava a fiscalização, tinha que parar de comer para sair, tirar os carros, para não serem multados ou até mesmo guinchados, né? Mas é importante reforçar o seguinte, você pode estacionar, mas não quer dizer que você possa fazer barulho. Exatamente, nós temos aí outras penalidades para quem faz baderna, enfim, com um som automotivo muito alto, e nós temos cobrado isso, né? A gente tem cobrado bastante, tem saído muitos autos de infração, cobrando quem está exagerando, principalmente na região central, que é onde tem a maioria das demandas, a maioria da reclamação da comunidade. E a questão do barulho? Complicado. Continua? Continua, minha sogra já está acostumada, mas ela sempre reclama. Voltar normal porque tem muita gente que ainda não sabe da revogação da lei, né? Quem pensava que a lei está em vigor ainda, já nem vinha nesses horários. E de agora em diante a gente até espera que venha, né? A personalidade de uma pessoa é formada a partir das vivências da criança. Veja então a importância da convivência em família. Por isso, muitas dúvidas rondam a cabeça dos pais na criação dos filhos. Ninguém quer errar, é claro, e a gente sabe que não existe fórmula de sucesso. Nosso convidado de hoje aqui no estúdio é o psicólogo Wilson Lângaro Corral, que fala de um assunto muito complexo e interessante, estratégias fatais da infância. Seja muito bem-vindo ao PFTV e eu começo já lhe perguntando o que são estratégias fatais da infância. Bom, é um fenômeno psíquico que acomete em todas as pessoas do planeta. Eu observei, há muitos anos que eu fico observando esse fenômeno, tem mais de 20, 25 mil sessões, e para mim, para minha observação, é o fenômeno mais marcante na psique dos filhos. É o que determina muitos comportamentos, se vai se tornar adulto ou não, se vai se tornar bem-sucedido emocionalmente falando, em termos de comportamento. Que exemplo você pode nos trazer para que a gente consiga compreender essa questão das estratégias fatais? Bom, as estratégias, quando que elas iniciam? O tema é extremamente complexo, ele é uma tese, assim, é uma teoria, né, tecnicamente falando. Ele começa porque os pais, e é um fenômeno normal, espontâneo em todas as famílias do planeta, os pais eles têm afinidades diferentes com os filhos. Então, seria muito forte dizer que um pai ama um filho mais do que o outro. Mas, tecnicamente falando, os pais têm afinidades diferentes com os filhos. Uma família com 3 filhos, o pai simpatiza talvez mais com um, questões de afinidades, a mãe mais com o outro, enfim. Só que isso é um fenômeno natural. O objeto desse trabalho, estratégias fatais, são comportamentos que esse filho que entende que o pai ou a mãe não teve a preferência afetiva por ele, que comportamentos que ele quis, como isso se sucede na vida dele, o que decorre na vida dele, na formação da psique, por esse fenômeno. Então você nos fala de comportamentos que depois repercutem na vida adulta. A pergunta que fica, Wilson, o que os pais então devem evitar, o pai e a mãe, no que se refere à educação e ao convívio em família? Olha,
A dor mais importante do ser humano, que é uma das estratégias, é a dor da invisibilidade, é a dor de não ser visto, que um filho eventualmente ele é mais visto ou mais olhado do que o outro. E temos, né, no meu entendimento, que descobrir os invisíveis dentro de uma família, porque às vezes um filho é mais olhado, ou o outro então é menos olhado do que o humano. E esse filho menos olhado, ele precisa ser, primeiro precisa ser descoberto quem são os invisíveis. E esse filho invisível, essa filha invisível, o pai que dá menos atenção a ele, precisa dar mais visibilidade. O que é isso? Olhar mais para ele, criticar menos, dar uma atenção mais contínua, um fluxo de amor contínuo, porque o filho que é menos olhado, ele tende a ser mais criticado. O amor é um pouco mais exigente com esse filho mais invisível. E esse filho invisível, para ter o amor dos pais, porque os filhos precisam sempre do amor dos dois. As crianças pequenas precisam muito do amor dos dois. E esse filho mais invisível, ele vai ter uma série de comportamentos, às vezes mal em colégio, até ficar doentes, para ter o amor, a atenção daquele pai que ele entende que menos olhou para ele. Agora, quem tem um filho só, ainda assim, essa criança pode sofrer desta invisibilidade também? Olha, tecnicamente falando, é quase impossível, o tema é complexo, né, para nós conversar em 5 minutos. Pouquíssimos minutos aqui. Uma tarde aqui. Mas é praticamente, quase humanamente impossível os pais amarem é um termo forte, mas terem essa afinidade, a mesma afinidade com o filho. Porque, às vezes, essa visão ela é mais perceptível de baixo para cima, como se fosse dos filhos com relação aos pais, né? Eu tive mais afinidade com um dos meus pais. E assim, todo mundo tem, mas isso é fácil de descobrir. Todos temos uma pequena ou ligeira afinidade com um dos pais. Esse filho que não teve essa afinidade, se eu não tive afinidade com meu pai, para mim ter o amor do meu pai, eu vou criar uma série de comportamentos completamente inconscientes, inclusive adoecer. Inclusive, é como se o filho dissesse assim: e agora, pai, que eu estou doente, você vai me olhar? E agora, pai, que você vai toda semana no colégio, que você é chamado no colégio toda semana, você vai me amar? Você vai me olhar? Então, todos os movimentos são a favor do amor, da busca desse olhar em direção àquele pai ou mãe que o filho entende que não foi olhado. Bom, como você mesmo falou, o tema é complexo, a gente poderia seguir aqui. Muito obrigada, Wilson, pelas informações. Um bom fim de semana, bom feriadão para ti. Obrigada. Bom, depois do intervalo, tem mais uma reportagem da série Logo Ali e a nossa equipe mostra as belezas de Vitor Greff. Nós já voltamos.